Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Que Deus lhes dê uma noite maravilhosa nesse culto de adoração, nesse culto de celebração da Santa Ceia do Senhor. E estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui. Deus tem sido bom com cada um de nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, o versículo 6 para a nossa meditação. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Hoje falaremos sobre a sutileza da espiritualidade holística. Grave esse tema, sutileza da espiritualidade holística. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre esta grande verdade. Quem achou, diga, eu achei. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E você senta dando graças a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, estamos aqui nesta noite, mais uma vez, nesse culto intitulado Escola de Profetas. Temos sido muito abençoados através desse trabalho, temos sido muito edificados com uma palavra rema, onde homens de Deus, mulheres de Deus, têm assumido essa tribuna e sendo usados por Deus para ministrar os nossos corações. E durante toda a semana, pedi a Deus uma palavra para esse dia de hoje, uma palavra que viesse a nos confrontar e nos tornar melhores diante do Senhor. E Deus, através desse texto, desse tema, que justamente é um tema da aula número 12. E a aula número 12 foi suprimida devido ao nosso culto de ceia. E aprove ao Senhor nos dar a honra de estarmos aqui, trazendo uma palavra mais direta, uma palavra objetiva, uma palavra sucinta. E eu quero que você me acompanhe em algumas conclusões dentro dessa temática. Sutileza da espiritualidade holística. Nós sabemos que o nosso adversário, ele é muito sagaz. Desde o princípio, desde quando ele adentrou no jardim e enganou a mulher, ele de lá para cá, ele sempre procurou uma brecha para de alguma forma pudesse derrubar aqueles que foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque quando o inimigo, o diabo, Lúcifer, Satanás, olha para cada um de nós, ele vê em nós alguém que tem aquilo que ele nunca mais pode ter, que é a presença de Deus. Temos a alegria nesta noite de estar aqui na presença do Senhor. Ele foi criado em um lugar de glória, em meio a pedras preciosas, na eternidade, mas a sua rebeldia lhe tirou esse privilégio. Foi tirado-lhe a patente de querubim ungido, e Deus então pega o homem de uma matéria tão insignificante, tão comum, que é o barro. Deus, ele molda o homem, sopra em suas narinas, e ele se torna alma vivente. E Deus olha para o homem e resolve fazer dele
um grande alvo para manifestar a tua glória. Por isso o inimigo, ele não é inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Jesus. Ele é inimigo da humanidade, porque quando ele olha para a humanidade, ele tem a seguinte conclusão: ele nasceu com condições e perdeu. E nós nascemos sem condições e ganhamos. Nós não tínhamos nada, a nossa natureza é uma natureza fraca, frágil. No entanto, quando nós nos prostramos diante de Deus, ele nos faz sentir a tua presença e somos a habitação do teu Espírito. Por isso que quando ele se levanta contra você, ele se levanta porque ele conclui que mesmo com todas as nossas falhas, Deus continua nos amando, Deus continua te amando. E ao longo da história da humanidade, percebemos que os ataques eram mais externos, mais visíveis. Os ataques eram mais expositivos, escancarados, sem disfarce, à tona. Mas com a igreja, quanto mais se matava cristãos, mais Deus fazia surgir. Na igreja primitiva, ou na era da igreja primitiva, quanto mais havia perseguição, mais a igreja crescia. E ao longo do tempo, até o período medieval, se matava-se sem pudor, sem miséria. Mas chegou um ponto em que o inimigo ele mudou a tua estratégia, porque ele sabia, pastor João Carlos, que a exposição ao ataque não mudava nada. Ele tinha que criar uma forma de atacar de forma sutil, de uma forma bem singela, de uma forma bem tranquila. E o escritor Alcântara de Salomão, ele vai dizer no capítulo 2, apanhai as raposas e as rapozinhas. Porque as rapozinhas, os filhotes, eram tão pequenos, passam em qualquer brechinha, e eles precisam de uma brechinha para se transformar em uma grande ruptura. O inimigo faz assim, ele procura apenas uma brecha, e naquela brecha ele vai abrindo, até criar um grande desastre. Mas nesta noite, em nome de Jesus, toda brecha será tapada pelo poder que há no nome de Jesus. E a sutilidade, a forma perspicaz que ele sempre usou, e agora disfarçadamente, ele tem atingido muitas pessoas. Estudamos durante todo o trimestre sobre a sutilidade, ou a forma sutil, forma delicada, uma forma singela de atacar. É a maneira que ele encontrou de deturpar a vida de muitos, lentamente. Ou vocês acham que o filho pródigo, pastor Joel, decidiu de uma noite para o dia? Ou você acha que a serpente teve uma única conversa com Eva? Gradativamente foi se desviando, e Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer para cada um de nós: toda a artimanha, toda a preparação, toda a trama que aos poucos tem desviado muita gente, e talvez alguns podem estar aqui nesta noite, não vem num culto, daqui a pouco não sente vontade de vir num outro culto, deixa de fazer uma coisa, depois deixa de fazer outra coisa, de repente já não faz nada para Deus, sutilmente tem se esfriado. Mas Deus te viu chegar aqui hoje, e Deus está dizendo: eu vou te alinhar para o plano
plano original. E se você está desgarrado, afastado por muito tempo, Deus vai te trazer de volta. Você crê nessa palavra? Então dá um glória a Deus aí. As pessoas acham que sabem e são mais inteligentes que o inimigo. Nós somos pela sabedoria que recebemos do alto, mas se deixarmos, ele engana até os escolhidos. Está escrito. Porque ele enganaria? Pelo fato dele ser sagaz. Agora no capítulo 14, encontramos Jesus, ele dando as últimas instruções aos seus discípulos. Capítulo 13 ao capítulo 17 de João, Jesus ele vai aconselhando a servir, aconselhando a amar. E o capítulo que nós lemos aqui vai falar, presbítero Jonas, justamente sobre um grande problema que nós vivemos, e muitos de nós vivemos, podem estar vivendo. É o problema do holismo, ou holística espiritual. O que vem a ser holística ou holismo, do grego holos, tudo em todos, global, geral. Ou seja, o inimigo ele tem entrado em uma área holística ou espiritualidade holística para confundir as pessoas, achando que tudo que ela faz é certo para agradar a Deus. Eu vou dizer para você uma coisa: tem muita gente enganada que acha que é da maneira que ela acha que sabe que tem que agradar a Deus. Deus colocou regra, é a Bíblia sagrada. Deus não aceita adoração de qualquer maneira. Deus não aceita que você se vista de qualquer maneira. Deus não aceita que você pense de qualquer maneira, ande de qualquer maneira. Deus te trouxe aqui para dizer para você: há regras para quem quer vitória. Holismo ou holística espiritual. Muita gente está se enganando. Não é tudo em todos, há uma regra específica. Aí nós iremos entender que quando Deus ele inspira o livro de Levítico e dá algumas ordens, e deu uma das ordenanças sobre a roupagem sacerdotal. O sacerdote, ele representava Deus no meio do povo, e era a pessoa capaz de conduzir a adoração para, através da adoração, Deus perdoar o pecado do povo. E perdoando o pecado do povo, a bênção vem. É assim que funciona. Quando há perdão, há bênção. Mas o perdão só vem através de confissão. Confissão, perdão e bênção. O sacerdote, ele era a ponte para isso. Confessavam, apresentavam uma oferta, ele apresentava no altar, apresentando no altar, ele ofertava a Deus. Aquela fumaça era a espiritualização daquilo que era material. Aquele cheiro suave subia e Deus recebia com um cheiro suave as suas narinas. Ele perdoava o povo. Aí quando ele perdoava, a bênção vinha através de portas se abrindo, através de curas acontecendo, através da manifestação do teu espírito. Deus nos trouxe aqui para dizer: é com regra, e a regra traz bênçãos para nós. Se não fosse assim, Deus não dava regras. E Jesus, ele dá algumas instruções, e o capítulo 14, o versículo 6, ele vem confrontando com um tipo de realidade que nós estamos encontrando por aí. Uma forma de chegar a Deus. O holismo ou a ação holística,
geral, ela é oriunda, hoje, ela tem sua base nos países orientais, China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Mongólia. E eles têm uma forma de acreditar que tudo é Deus. Em tudo está Deus. Deus está em todo lugar? Está, mas nem tudo é Deus. Acreditam que Deus é a natureza, acreditam que Deus são objetos inanimados, acreditam que Deus é o ser humano, são animais. Por isso que você vai ver nesses países adorando a animais, achando que estão adorando a Deus, e não é de agora, desde a era antiga, desde o tempo do Egito, desde o tempo de Elias, quando tinha o Deus Baal, o Deus Azera. Eles procuraram uma forma de quê? De buscar a Deus com facilidade, porque isso, natureza, animais, objetos inanimados, não lhe exigem nada, aleluia. Mas Deus te exige alguma coisa. Porque Deus nos exige alguma coisa, porque o céu é tomada à força, ou seja, tu tem que lutar, tu tem que suar. Você acredita que nesta noite, eu acredito que tem gente que chegou aqui tão cansado, mas sabe que é se esforçando para chegar na presença de Deus, que Deus renova as tuas forças. Aí você percebe que o teu cansaço não pode te impedir de adorar a Ele, o teu desânimo não pode te impedir de vir para a casa do Senhor. É com força, é com suor, é com dedicação, é com empenho, mesmo cansado, você chegou aqui, porque você entende que é de Deus que vai vir a tua vitória. A espiritualidade holística trata muito disso, de procurar adorar a Deus através de um ponto de contato que não te exige coisa nenhuma. É por isso que tem muita gente, pastor João Carlos, que procura alguns ambientes para adorar a Deus, um ambiente onde não tem confronto, um ambiente onde não te dá um choque da tua realidade, um ambiente que não te cobra a tua busca à santidade. Se você vem para a igreja ou não vem, não está nem aí. Se você dá glória a Deus ou não dá, não estão nem aí. Se você não fala mais em língua, você falava e não fala mais, não estão nem aí. Mas graças a Deus estamos numa igreja onde nós somos procurados. Por quê? Porque Deus, através do teu ungido, sempre se preocupa em que nós viemos para a casa dele, buscamos a presença dele, adoremos o nome dele, viemos para consagrações, fazer o nosso jejum, fazer as nossas orações. É isso que Deus quer que você faça. Mas se você está se contentando em estar em um lugar onde ninguém te confronta, tome cuidado com essa tua espiritualidade. Existem muitas pessoas que estão se enganando muito com essa espiritualidade. E há outro ponto holístico, que são pontos de objetos inanimados. Uma pedrinha aqui, um incenso ali. Há dois tipos de conclusão. Existem pessoas que vão para alguns lugares para tratar da tua mente, no campo filosófico. Uma coisa é você buscar algumas áreas de tratamento com alguém que conhece a verdade bíblica. Outra coisa é você, porque o psicólogo não crente, ele vai tratar de você de um jeito, o psicólogo crente vai tratar você de outro jeito. O que não é crente, em algumas práticas orientais, você vai entrar no ambiente, na sala dele, você vai ver essas pedrinhas e vai ver algumas coisas mais estranhas ali. O que eles estão oferecendo? Aquele ambiente é um ambiente estranho, onde eles acreditam que tudo aquilo ali vai melhorar a tua vida. Mas quem é crente até está numa profissão, mas vai te deixar bem claro que vai melhorar a tua vida não são pedrinhas, não são fumaças, é a presença
estabelece o conserto com Deus. Mas o inimigo tem confundido muitas pessoas. Tem confundido ao ponto dessas pessoas acharem que o que elas estão fazendo, o caminho que elas estão tomando, é o caminho certo. Encontramos em Atos 17, a partir do versículo 23, não, antes um pouco, convidam o apóstolo Paulo para poder ir para um lugar, um areópago, e ali os atenienses gostavam de discutir ideias, e ali a inteligência que mandava. Tinha um grupo chamado de helenistas, inteligentíssimos. Para eles o que mandava era o saber. E aí eles achavam que sabiam. Sempre é assim. Existem pessoas que acham que sabem de tudo. E quem acha que sabe de tudo, ele tem dificuldade de ouvir alguém que na verdade sabe mais do que ele. Nós não sabemos nada. Quanto mais nós lemos a Bíblia, entendemos que nós não sabemos nada. E Paulo, ele observa aqueles cantos cheios de deuses. E de repente ele percebe que um local está vazio. Está escrito ao Deus desconhecido. 17:23 fala ao Deus desconhecido. E ele vai falar assim: eu percebo que vocês são muito supersticiosos. Sabia que tem crente supersticioso? Misericórdia. Existem pessoas que se não vir com tal aparato, ele se atrasa, mas só se for com aquele. Quando Paulo ele vê e fala: percebo que vocês são muito supersticiosos, eu vim aqui, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. Iremos perceber que o apóstolo Paulo ele vem observar que no meio daquele povo todo, cheio de inteligência, há uma superstição. E o inimigo ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas a respeito de como se busca a Deus. E Jesus, justamente no capítulo 14, ele vem confrontando esse termo holístico, essa espiritualidade holística, para dizer para os discípulos que não tem outra forma de se achegar a Deus. Se alguém acha que tem outra forma de se achegar a Deus, está totalmente enganado. Aí ele vai e fala para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Alguém acredita que pode ir até Deus se não for por Jesus? Alguém acredita que pode ter bênção se não for por Jesus? Alguém acredita que pode vencer o diabo se não vencer em nome de Jesus? Alguém acredita que pode ter vitória se não em nome de Jesus? Acredito que todos que estão aqui estão vivos por causa de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? É por causa de Jesus que você está vivo. Essa espiritualidade holística diz muitos caminhos, muitas formas, muitos jeitos, mas não tem muito jeito. Jesus aqui traz uma forma: eu sou o caminho. O caminho é espinhoso. Quando vamos falar de caminho, vamos falar de uma vereda, pastor João Carlos. Quando vamos falar de caminho, vamos falar de um trajeto.
Quando vamos falar de caminho, vamos falar de uma meta a ser alcançada. Quando vamos falar de caminho, vamos falar de um traço percorrido. E quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele está dizendo, é em mim que vocês chegam lá. Independente da dificuldade, se for em Jesus, você vai chegar lá. Em Jesus você vai alcançar. Em Jesus você vai tomar posse da vitória, porque é em Jesus, porque Ele é o caminho. Interessante aqui. Certo dia Davi foi para a guerra. Aí ele adorou a Deus e pediu a Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Será que o Senhor está nessa guerra? O Senhor pode nos ajudar? E Deus falou para Davi. O que Deus falou para Davi? Ó, vocês fiquem parados. Ó, o pastor João Carlos, imagina. Preste atenção naquelas árvores. Se elas começarem a se agitar, vocês podem se preparar, porque eu vou na frente, vocês só me seguem. Sabe por que Jesus falou que é o caminho? Está dizendo assim, ó, vocês querem vitória, só andar aonde eu andei. Doeu, vai doer em você, mas lá na frente eu venci, você vai vencer também. Fui humilhado, você vai ser humilhado, mas lá na frente você vai ser honrado também. Deus te trouxe aqui para dizer para você, é só seguir os passos de Jesus, que você também vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Quem vai morar no céu? Jesus é o caminho. Não anda para a direita, não anda para a esquerda, olha para Jesus e o acompanhe. Enquanto você vai acompanhando Jesus, anjo do lado direito, anjo do lado esquerdo, e vai se cumprir o que declarou o salmista, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Jesus vai na frente e você só vai acompanhando. Não existe outras formas de chegar até Deus. É só através de Jesus, e o caminho é um caminho perfeito. Jesus, ele também vai dizer que ele é a verdade. Sabe o que tira a legalidade da autoridade de alguém? A mentira. No mundo espiritual, quando alguém mente, não tem autoridade contra as hostes espirituais da maldade. No mundo espiritual, quando alguém engana, não rompe. No mundo espiritual, quando alguém é falso, não pode viver uma vida sadia na presença de Deus, porque Deus não tolera a mentira, porque Ele é a verdade. Lembra de quando Jacó, ele teve um problema com teu irmão Esaú? Enganou teu pai Isaac, se passando por Esaú, mas lá atrás ele tinha aproveitado o momento de fome do teu irmão Esaú, e tomou dele a primogenitura, e aí ele começou a se enrolar, enganou o teu pai, e por causa da tua mentira ele fugiu de casa. Olha as desgraças que a mentira faz. Existem pessoas que vão mentindo, mas a conta chega. Quando alguém vive na mentira, não tem autoridade. E o mundo espiritual não vai recuar, porque sabe que alguém que está diante esse agente espiritual da maldade, sabe que essa pessoa vive na mentira. Por isso Jesus falou, eu sou a verdade. E Deus olhava para Jacó e sabia que em Jacó iria dar continuidade à promessa que ele fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Deus não poderia abençoar a Jacó da maneira como ele vivia, porque o nome Jacó, mentiroso.
enganador, usurpador, suplantador. Deus até queria abençoar, mas olhava para Jacó e falou, desse jeito não. E Deus está falando, desse jeito não. Eu não sei como é a tua vida particular, eu não sei o que você tem vivido, não sei com quem que você tem andado, o que tem falado, mas Deus está nos advertindo para que a gente tenha autoridade, tenha legalidade. Temos que viver na transparência, na verdade. A verdade nos dá ousadia para romper. E Deus então procurou uma forma de tratar com Jacó. O que ele fez? Durante a noite, no Val de Jaboque, Deus envia um anjo e encontra com Jacó, luta com ele, e Jacó ali insistindo, claro que não era através de socos, porque é uma forma de mostrar que Jacó não queria largar ele ali. E de repente o sol está raiando, ele falou, eu tenho que ir. E Jacó falou, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoar. Jacó queria ser abençoado do jeito que estava, mentindo. Tem pessoa que vem para a igreja e fala, Deus, eu quero ser abençoado, mentindo. Deus, eu quero que tu corte esse laço, mas mentindo. Quero que abra essa porta, mas mentindo. Aí Deus falou, eu até quero te abençoar, mas do jeito que você está, não. Qual é o teu nome? Quando Deus te pergunta quem você é de verdade, Deus está dizendo, quando você confessar, porque a Bíblia diz, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E está escrito, por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Deus ali estava dizendo para Jacó, eu estou te dando uma oportunidade de dizer qual é a tua situação agora. Deus nesta noite está perguntando para cada um de nós, qual é a tua situação agora? Quem você é de verdade? Fala para mim. E Deus está dizendo, quando você abrir a tua boca para confessar, eu vou liberar perdão, eu vou abrir uma porta que será o romper para a tua vida. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. E quando Jacó falou, ele falou, pois bem, não será mais Jacó, será Israel. Aleluia. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que ele te chama pelo nome. Toda mentira vai cair por terra, aleluia, alabaxé, maia. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida de romper, uma vida de grandeza, de sucesso. Deus está dizendo para você que não existe outra forma de se aproximar dEle. Não são de pedrinhas, não são de fumaça, não são de jeitinho, não são de simpatias. É através do caminho, é através da verdade que nós chegaremos até Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ele dá as receitas. Ele é o caminho que leva a Deus. Ele é a verdade que leva a Deus. Ele é a vida que leva a Deus. Vida é o tempo de existência. O nosso período material aqui nessa terra. Vida é um dom que Deus nos deu, o dom da vida. Viver, usufruir desse estado material na presença de Deus é algo muito bom e agradável. Jesus, ele falou, eu sou a vida. Por que ele falou isso? Porque é nele que nós temos vida.
Antes de mortos pelo pecado, e o pecado veio por um homem, e também por um homem veio a salvação, Jesus. Todos estávamos mortos, devido à maldição, desde o jardim do Éden. E agora Jesus, ele vem trazendo uma mensagem, dizendo, olha, em mim vocês vão ter vida. Sabe o que é isso? Aquela morte espiritual, aquela frieza, aquela vida sem sentido, aquela vida sem cor, sem graça, sem propósito. Jesus, ele te oferece o seguinte, não uma vida boa, mas uma vida com propósito. Não uma vida rica, mas uma vida feliz. Quem tem Jesus pode não ter tudo o que deseja, mas tudo o que Jesus vai dar é suficiente para ele ter uma vida, aleluia. Levante as mãos agora, por favor. E o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenha vida, é vida em abundância. Morto não adora. Por isso que está escrito, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aonde Jesus está, ali tem vida. Lázaro 4 dias morto, 4 dias já no sepulcro, Jesus chegou, lá deu vida. A filha de Jairo, já morta, Jesus chegou e ali deu vida. A viúva de Naim perdeu o teu filho, Jesus chegou antes do cemitério, lá deu vida. Jesus está chegando na tua casa. Você acredita? Jesus está chegando lá no teu filho. O diabo matou o teu filho espiritualmente. Enquanto nós estamos adorando a Deus aqui, Jesus está indo lá dando vida ao teu filho, dando vida ao teu filho, dando prazer e dando propósito ao teu filho. Esse holismo espiritual, holística, pessoas acreditam que isso vai mudar a vida delas. Eu aprendi isso. Aí a pessoa lhe mostra algumas coisas e tem pessoa que não procura nem saber qual é a origem dessas práticas, que são práticas, a maioria das práticas orientais, ou quase todas práticas orientais. Elas desencadeiam para um tipo de adoração holística ou panteísmo. E as pessoas acham que, isso aqui é da moda. Meu irmão, desviar da moda, tem muita gente se desviando, então é moda. Tem muita gente tornando-se herege, então é moda. Tem muita gente saindo da presença de Deus, isso é moda, isso não é moda, isso é ação do diabo, uma forma sutil, através de algumas coisinhas, e ao longo do tempo, a longo prazo, ele vem tirando muita gente, aí a pessoa vem se esfriando, e aí daqui a pouco acaba morrendo espiritualmente, e o morto não sente nada. Pastor Geias? O morto sente alguma coisa? Não. Se o culto é um culto daqueles dinâmicos, o morto é morto, não está nem aí. Não sente o fervor, não sente o clima, não sente a oportunidade, não sente o momento, porque morto está morto. Mas quem está vivo, qualquer momento oportuno, aleluia. Quem está vivo, o vivo tem os sentidos, o vivo tem aquela sensibilidade. O morto não, é uma geleira, está ali sem olfato, está sem paladar, está sem visão, está sem audição, está sem tato mais. O vivo não, ele tem todos os teus sentidos e mais. O vivo, ele tem a tua espiritualidade para entender que o momento é oportuno para adorar a Deus. Sabe por que muita gente está morrendo espiritualmente?
E isso é uma ação do diabo, e a sutilidade dele não é a agressão expositiva, é um ataque minucioso, é um ataque sorrateiro. Aí, eu falei aqui sobre a raposinha, e agora lembrei. Porque as raposinhas eram um perigo maior do que as raposas. Primeiro, a raposa já não é um animal muito grande. As raposinhas eram menores. Quando você vê um alvo, quanto maior, mais fácil de você deduzir e tentar acertar. Quanto menor, difícil de você detectar, tem que estar bem próximo e difícil de você acertar. E sabe o que essas raposinhas faziam? Elas urinavam. Para quê? Para os cães farejadores ficarem confundidos. E sutilmente o inimigo, ele cria situações, aleluia. E as pessoas não conseguem detectar quando é ele que está agindo, aleluia, aleluia, aleluia. Por causa da tua frieza espiritual, é por isso que estamos aqui hoje. A cada momento na presença de Deus, mais vida nós temos. A cada adoração, mais vida nós temos. A cada serviço, mais vida nós temos. A cada leitura, mais vida nós temos. A cada oração, mais vida nós temos. A cada jejum, mais vida nós temos. A cada vigiar, mais vida nós temos. E quanto mais vida temos, mais percebemos as coisas. Essas raposinhas, essas ações sutis para enganar muitos, nesta noite Deus está dizendo para a igreja do Senhor aqui na Betesda: eu vou te dar discernimento e você perceber a ação, vai ter uma tomada de ação e ele será repreendido. Eu quero terminar aqui. Toda armadilha preparada, hoje Deus está desfazendo. Eu conversei algo sobre o laço com o pastor Ender. O laço que foi quebrado. Qual é? Salmo 124. Aí na hora falei com o pastor Ender, aqui no culto. Laço se quebra. Laço se desamarra, laço se arrebenta. Em outras versões, vai falar do laço do passarinheiro como alguns pontos de galhos em pé e um laço a meia altura desses galhos. E aí, quando o pássaro ou o animal ali, ele vai e puxa. E aí, aqueles galhos, eles se pressionam e o laço pega aquela ave. Aí fiquei pensando, Deus vai quebrar os laços. Quando se desfaz, pode se fazer novamente. Mas quando se quebra, aquele nunca mais será feito. Aleluia. Tu está entendendo? Deus nesta noite está quebrando esse laço. E nunca mais ele vai, aleluia. Nunca mais ele vai, aleluia. O inimigo pode criar outro, mas esse nunca mais, aleluia. O inimigo pode criar outra estratégia, mas esse nunca mais. Levante as mãos, você pode adorar o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui para dizer para você: você tem vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse laço do passarinheiro, esse laço foi quebrado, e você não será apanhado pela sutilidade do inimigo. Jesus está dizendo: você vai ter vida, vida em abundância, você vai chegar ao Pai, você vai estar na presença dEle, e você triunfará. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Eu quero terminar dizendo: não existe outra forma de adorar a Deus. Essa é a palavra. Ele é o caminho.
Ele é a verdade e Ele é a vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que a minha oração é que o Deus desta igreja abençoe a tua vida em todas as áreas. Não existe outra forma, estão inventando muitas formas de querer se aproximar de Deus, mas nós sabemos como nós nos aproximamos dele. Há um Espírito que nos mostra a forma de nos aproximarmos dele. E nesta noite Deus está dizendo: eu estou pertinho de você porque tu sabe como se aproximar de mim. Então a palavra de Deus para a tua vida é: Deus vai guardar os seus passos, Deus vai guardar a tua casa, e você terá uma vida abençoadíssima na presença de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Deus abençoe a todos.